Bom, começando nossa aulinha aqui de física. Estão vendo a tela já? Agora acho que foi, né? Beleza. Sim. Bom, hoje a gente vai sair um... deixa eu colocar minha câmera aqui para vocês verem também. Boa, a Mari mandou o link aí no chat. Quem quiser acessa lá, a gente já vai organizando. Mas beleza, bora. Bom, então hoje nossa aula, a gente vai sair um pouquinho na aula passada, para quem não lembra. A gente falou de movimento, a gente falou do movimento uniformemente variado. Não sei se vocês lembram que a gente comentou da aceleração, que a aceleração ela muda a velocidade, da mesma forma que a velocidade muda a nossa posição. E aqui, hoje a gente vai falar de ondulatória. Vai ser só uma introdução, a gente vai começar a falar sobre ondas. Então, a ondulatória ela é o estudo de ondas. Então, vocês vão ver que, nesse início, ela tem muita similaridade, tem muitas fórmulas muito parecidas com o movimento. Então, eu vou o tempo inteiro tentar relembrar e trazer e comparando para vocês verem como a gente consegue reaproveitar muita coisa que a gente aprende em física em outras partes de física mesmo, porque tem muita coisa que ela fisicamente acontece de uma forma parecida. Então, vamos começar lá olhando. Bom, existem dois tipos de ondas, eu vou mostrar aqui para vocês, e esse primeiro tipo que eu vou mostrar é a onda mecânica. Essa onda mecânica, o que ela é? Ela é uma onda que precisa de um meio material para se propagar. Mas o que significa isso? Vou dar um exemplo mais prático para vocês. Vocês já ficaram na frente de um som muito alto, que vocês estavam e você sentia seu corpo vibrar? Sim. Já sentiram isso, né? É legal você estar ali e você fala, caramba, como tá saindo um som, não tô vendo nada e tá, tipo, batendo em mim. Sim. Tipo, aqui em casa, né? Às vezes, é porque, tipo assim, eu vim pra cá, pra São Paulo, e eu vi muita diferença, né? Lá onde eu morava era o interior. E, tipo, era muito difícil alguém passar com um carro num som alto, assim. Aí aqui, tipo, as pessoas parecem 6 horas da manhã, tá colocando um funk bem altão no carro. Aí passa e, tipo, a porta da minha casa chega a ficar vibrando, sabe? Vibra até a janela, a porta, né? Sim. Nossa, gente, eu conheci muitas músicas também, porque o povo passa com carro de som com os funk aqui na frente de casa. Mas, bom, então, aí o que eu tô querendo dizer com isso? É que a onda de som, ela realmente, ela tá mexendo no ar, ela tá pegando, você só ouve esse barulho, esse som, e você sente isso quando o som tá muito alto, porque o que a caixa de som faz? Ela é uma película que ela bate assim, e ela faz, tipo, ó, vou fazer assim que vocês conseguem ver melhor, ela faz assim, ó, pum, pum, se você encostar a mão numa caixa de som, aquelas que não tem aquela telinha na frente, não sei se já viram aquela que tem uma bolinha assim, você sente ela fica batendo assim mesmo. E isso ela bate e faz o ar ficar comprimindo e dilatando, e é isso que você sente, é isso que você ouve. Então, por isso que ele precisa de um meio material. Então, quando eu estou falando para vocês, você só ouve isso, eu vou explicar melhor como funciona a nossa audição, porque ele está batendo no ar. Eu não sei se vocês já viram esse ponto que é interessante, que falam muito do que o filme do Star Wars, vocês sabem qual que é? Do Guerra nas Estrelas, dos Jedi lá e tudo mais? É um pouco mais antigo que vocês, mas acho que hoje em dia, como tem da versão da Disney, também vocês devem ter ouvido falar já. Sim. Então, nele, é muito clássico essa história de que, se fosse de verdade isso, você não ouviria aqueles tiros, aqueles barulhos que fazem no espaço, porque no espaço não tem som, e você não consegue, não faz barulho nenhum. Você gritar no meio do espaço, você não vai ouvir nada, porque precisa desse meio material. E é legal que essa onda, isso é uma coisa que cai bastante em vestibular também, vocês vão ver em várias provas, que é falando, por exemplo, de um caso muito clássico, que é o do trem. O barulho do trem, do metrô, se você você ouve o trem chegando antes de você ver ele, porque o som ele vem mais rápido se propagando no meio mais denso, assim. Então, no metal, no trilho onde ele está seguindo, se você pudesse encostar ali ou chegar mais pertinho, você ia ouvir esse trem chegando muito antes do que você realmente ouviria ele pelo ar. Então, o som ele precisa de algum meio para se propagar, e ele se propaga em velocidades diferentes em cada meio. Então, a mesma coisa acontece dentro da água. Isso é uma história comum também, que eu já vi cair até em prova de vestibular, falando que se você tem um mergulhador, uma pessoa na piscina ou dentro de um rio, alguma coisa,
você, de dentro da água, você ouve muito mais longe um barco ou um barulho de um motor, alguma coisa chegando. Então você tem a impressão que ele já está pertinho de você quando ele está longe. Então você tem uma impressão meio errada disso. Isso por causa desse barulho da propagação do som em algum meio dessa onda. Mas, bom, como que funciona, então, a nossa audição, já que a gente está falando sobre ouvir ele em momentos diferentes, sobre ela precisar desse meio mecânico? A gente não precisa olhar tudo isso, acho que nem em biologia chega tanto olhar, mas eu trouxe aqui uma foto de como é o nosso aparelho auditivo, a nossa orelha, e ela é dividida em orelha externa, média e interna, né? Mas deixa eu apontar aqui para vocês verem. E o que acontece? De uma forma geral, o som, que nem eu falei para vocês, a caixa de som, ela bate, igual ela bate na janela, bate no seu corpo. Eu tô falando aqui, tá saindo da caixa de som de vocês, essa mesma vibração que bate assim, ela tá mexendo o ar, que ele vai entrar no nosso ouvido aqui, na nossa orelha, e vai bater nessa membrana, que é igualzinho eu tô falando para vocês, que tem essa membrana da caixa de som, que ela bate, faz assim e movimenta o ar, ela vem na nossa membrana e bate também dentro da nossa orelha. E aqui nessa membrana, que é o que chama, tá escrito membrana timpânica, ela vai bater e vai transmitir essa pressão, que ela vai entrar aqui, e o nosso cérebro vai interpretar, por esses nervos, essa diferença de pressão. Então é por isso que eu falei para vocês, se a gente não tiver som, tiver num lugar que não tem ar, tiver no vácuo, vai fazer um barulho, só que ele não vai se propagar, não vai mudar essa pressão, não vai bater nada na nossa orelha, a gente não vai ouvir nada. Entenderam que legal? Tipo, então é bem uma coisa mecânica mesmo, é como se você chegasse e batesse. É por isso que falam que, por exemplo, um barulho muito alto pode estourar o seu tímpano. O que quer dizer isso? Como o som que a gente ouve, ele é uma pressão de ar que bate, ele, se vier muito forte, ele pode estourar isso daqui. Ela é uma membraninha fininha, pode bater tão forte que vai estourar. Então, isso daqui é a forma como a gente ouve, e é legal você pensar nessa forma, que a onda ela é uma coisa que precisa desse meio. Então é isso que eu estou querendo enfatizar com você. Ela precisa do ar, precisa da água, precisa de alguma coisa para se propagar. Ficou claro até aqui? Alguma dúvida? Não. Beleza. Bom, e aí tem uma coisa bem interessante, que eu não sei se vocês sabiam também, que é a questão da nossa faixa auditiva. Existem certos frequências, a gente vai explicar, eu vou explicar já melhor para vocês daqui a pouco o que é uma frequência, que a gente consegue ouvir, que existe a frequência ela pode variar muito, mas o nosso ouvido ele só ouve numa certa frequência, porque é o que eu estava falando para vocês aqui atrás, depende de como o nosso cérebro interpreta o que está batendo ali no nosso ouvido. Então, é uma característica física nossa, que a gente ouve de 20 Hz até 20 mil. E o que quer dizer isso? O que é um exemplo mais claro? Eu, na aula, não sei quem estava na última, acho que o Fabrício estava nessa aula no passado, em que eu levei para vocês um aplicativo, é que eu não quis fazer aqui, que eu acho que vai ficar ruim pelo computador, que eu consegui mudando a frequência. Vocês já devem ter visto também esses aplicativos. Se não, dá uma procurada que é bem legal. Você consegue mudar a frequência, e se você for aumentando muito, você vai ouvindo aquele apitinho. O Madison falou que já viu. É bem legal, você vai aumentando, chega num certo momento em que você para de ouvir. Ele tá tipo, vai ficando bem fininho assim, de repente você para de ouvir ele. Porque ele passa dessa frequência aqui de 20 mil. Mas isso aqui é o nosso limiar, é o máximo que as pessoas conseguem. Muita gente vai parando antes. E conforme você vai envelhecendo, vai diminuindo, vai encurtando mais ainda isso daqui. Então, a perda auditiva de pessoas mais velhas, ela vai se acentuando bem nessas bordas aqui. E vocês já devem ter percebido com pessoas mais velhas, que às vezes tem algum barulho, alguma coisa que você está ouvindo, a pessoa fala, não estou ouvindo. Ou não sei se vocês já viram também uns aparelhinhos que também é de tirar... de afastar rato, que às vezes você tem gente que não ouve, tem gente que ouve, isso aqui depende disso. Isso aqui, vou contar, uma coisa que eu fiz que eu acho errado isso aí, mas já fiz na minha vida. Levaram na escola, no meio da aula, um apitinho desse, e uma professora nossa que era mais velha, ela não ouvia, e aí ficavam escondidos fazendo isso, e um apitinho bem baixinho assim, e aí as pessoas se incomodavam, a pessoa falava, não tô ouvindo nada. E é justamente por causa disso, que ele vai cortando isso daqui. Ele vai tirando um pedaço disso daqui. E é bem legal, vocês façam esse teste, vocês vão ver. E a mesma coisa para baixo. Não sei se vocês já ouviram o som de quem gosta de música, um baixo, um instrumento. Ele é muito, você ouve ele numa intensidade muito menor, porque a frequência ele é tão baixa que ele também corta um pouco que você não ouve ele direito.
Beleza? E aí vem aquelas coisas do tipo, um morcego, por exemplo. Um morcego, vocês já ouviram falar, ele se movimenta e rastreia pelo som. Ele emite um som. Não sei o que é isso, gente, que vocês mandaram. Mas, bom, essa questão do ultrassom é legal. Um morcego, ele emite um som que muitos outros animais não ouvem. Então, ele consegue bater, só ele ouve, a gente não ouve esse barulho, e ele consegue se movimentar pelo que ele volta desse som, né? Mas beleza. Eu tô falando disso, mas eu falei que a onda ela não se propaga no espaço, mas e a luz? Como que eu tô vendo? Ou, por exemplo, como que a gente consegue chegar, emitir um sinal de satélite, alguma coisa, de um satélite que emite um sinal que vem do espaço para a gente, se eu falei que aquela onda precisa de um meio material? É porque existe esse outro tipo de onda, que é chamada de onda eletromagnética. Esse tipo de onda, ela não precisa de um meio material, então ela se propaga em qualquer lugar, ela não vai precisar de um espaço, ela não faz nenhum movimento no espaço. Só um exemplo legal para falar antes, eu esqueci. Qualquer tipo de onda que vocês conheçam, por exemplo, se você jogar uma pedrinha numa água, ela vai fazer essa propagação. Se você pegar uma corda e sacudir, ela vai fazer uma onda. Então, tudo isso são ondas que usam um meio material. São ondas mecânicas. E aí tem essas ondas eletromagnéticas, que, por exemplo, é o rádio, a luz, a onda que eu falei do satélite, o GPS, todos esses sinais, eles são ondas eletromagnéticas e eles podem se propagar em qualquer... Ele não precisa de um meio para se propagar. Então, mesmo que não tiver nada, tiver no vácuo, no espaço, ele vai chegar a essa onda. E é assim que chega a luz do sol na gente. A luz, ela é uma forma de onda eletromagnética que ela se propaga pelo espaço e chega até a gente. E da mesma forma que eu mostrei para vocês que a gente só consegue ouvir um pequeno pedaço, um trecho pequeno da frequência do som, a luz acontece a mesma coisa. A luz a gente só consegue ver uma faixa de frequência. Isso aqui ele não está em frequência aqui, ele está em comprimento da onda. A gente já vai trabalhar isso melhor, o que é cada uma dessas características. De 400 nanômetros até 750. E o que tem depois disso? É o que a gente chama de infravermelho, o que a gente chama de ultravioleta. Se você pegar o controle remoto da casa de vocês, esse é um experimento bem legal. Quem nunca fez, vou falar para vocês fazerem isso hoje. Pega o controle remoto da casa de vocês, olha para ele e aperta qualquer botão, você não vai ver nada nele. Mas se você pegar a câmera do celular de vocês e apontar, deixar vendo pela câmera e você apertar, você consegue ver esse raio, porque o seu celular ele capta e você consegue ver essa onda infravermelho que está saindo do controle. Eu já fiz isso quando eu era menor, eu era bem atentada, assim, aí eu pegava minha manhã e ficava brincando. Aí, tipo, eu pegava o celular dela e eu coloquei, assim, na frente do controle lá que eu tinha quebrado. Aí ficava tentando apertar os botões. Mas é isso aí, ó, eu acho que tem que se atentar nessas coisas, isso é curiosidade, é você parar, querer brincar e ver essas coisas diferentes, assim que a gente vai aprendendo muita coisa, né? No dia a dia a gente consegue aprender muita coisa. É isso aí, Flora. E eu trouxe aqui para vocês outros tipos de onda que a gente conhece também. Por exemplo, já fizeram raio-x, já quebrou um osso? Quando você... Não. Nunca quebraram nada? Mas já viram como que é um raio-x? Graças a Deus, nunca. Nossa, eu era tentado também, eu caí de skate, quebrei o braço uma vez. E aí, como que funciona o raio-x? O raio-x você não vê. Se você chegar na máquina, você vai chegar lá, você coloca o bração lá, pum, vai sair um negócio, você não viu nada. Você fala, pô, já foi? Beleza. Aí você sai de lá, o que o raio-x faz? É bem interessante. Se você pegar a folha, ele é uma folha meio transparente, um claro, assim, meio azulzinho. Aí você olha pela luz, você consegue ver através dessa luz. Aí o raio-x, o que ele faz? Você coloca o seu braço lá, ele passa pelo seu corpo, só que o raio-x, ele não consegue atravessar o seu osso. Ele atravessa um pouquinho o seu braço, toda a sua camada de músculo, gordura, o que for, pele, mas o osso ele não atravessa. Então, ele vai passar esse raio, vai bater naquela folha meio transparente e ele queima essa folha. Isso é bem interessante, porque ele realmente queima. Onde ela estava transparente, ela fica preta, escura, e você não consegue ver mais através dela. Mas onde estava o seu osso, ela continua transparente. Então é assim que o médico vai chegar lá, olhar que ele faz aquele, não sei se já viram
Eu assisto muito Grey's Anatomy, essas coisas. Daí você consegue ver lá, tipo na série, que ele vai lá e enfia, assim, na luz, Sim. e consegue ver através do... Bem onde ele vê transparente é onde estava o seu osso na frente. Então ele consegue ver que ficou um osso pulado, alguma coisa quebrada. Então você consegue ver certinho. Isso é bem legal. E assim que funciona, por exemplo, a gente consegue ir aproveitando várias outras formas disso para utilizar na nossa vida cotidiana. Outra coisa muito comum, aqui, ó, o micro-ondas, que é como que funciona para aquecer a nossa comida. Que mais? O rádio. O rádio é legal também, que o rádio ele é uma onda que emite por uma antena e a gente capta um som de casa, no carro, alguma coisa, que ela está o tempo inteiro vindo pelo ambiente. Então, essas ondas todas, ela é igual a uma onda de luz. Então, por exemplo, você está vendo a luz aqui, se eu emitir um laser, você está vendo ela com os seus olhos. Mas, ao mesmo tempo, está passando aqui na nossa frente a onda de Wi-Fi, está passando a onda de rádio, televisão, tudo que você consegue captar de alguma forma, até de micro-ondas de outra pessoa pode estar chegando aqui. Todos esses raios, essas outras formas, tem raios que a gente fala do UVA, UVB, que é muito perigoso, que falam quando você toma sol também, que o protetor solar ajuda a proteger. Todos esses raios, eles existem, estão aqui o tempo inteiro na gente, só que você não está vendo. Beleza? Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer conversar de alguma coisa? Tudo bem. Então, bora. Então, agora a gente vai começar a falar, entender melhor as características dessas ondas, o que são... o que você olha numa onda? Que eu falei para vocês, eu falei vários termos aqui hoje. Eu falei de frequência, eu falei do comprimento ali atrás, na hora que eu falei desse espectro aqui, do que a gente enxerga, eu falei isso aqui, eu falei que era o comprimento da onda. Então, vamos trabalhar um pouquinho cada um aqui. Então, existe a amplitude da onda, que eu vou mostrar um desenho aqui na frente, que é essa altura aqui, é o tanto que ela está subindo e descendo. E por que isso aqui é relevante? O que a amplitude vai mostrar para a gente? É a intensidade. Então, se eu estou fazendo uma nota num violão, um Lá, bati aqui, você ouviu. Se eu colocar numa caixa de som, aumentar o som e fizer o mesmo Lá, mas você está ouvindo muito mais alto é um termo até errado. Se você for ver fisicamente, o termo certo, e quem gosta de música também sabe disso, quando você fala em alto e baixo, ele quer dizer na frequência. Essa amplitude, ela é representante da intensidade. Então, esse é o termo certo. Lembrem disso. A amplitude, ela vai demonstrar a intensidade da onda. Então, se eu ouvir um som com uma intensidade muito mais alta do que outro, o que está mudando é simplesmente a amplitude. Voltando aqui. Comprimento de onda. O que ele é? O que é o comprimento da onda? É de uma crista até a outra. O que é crista? Crista é o ponto mais alto dessa onda. E o vale? Vale é o ponto mais baixo. Então, uma onda, ela é composta por um ciclo inteiro. A gente vai trabalhar isso em outras aulas melhor, mas só dando uma palhinha aqui no começo. O que ela vai fazer? Ela começa aqui em cima, vamos pegar aqui no comecinho dela. Ela começou aqui em cima, desceu, subiu e veio até aqui. Na hora que chegou aqui, você tá vendo que ela vai se repetir? Ela tá aqui em cima de novo, então ela vai descer, subir e chegar aqui em cima de novo. Ela fica fazendo isso várias vezes de forma repetida. Então, como ela é uma coisa que se repete o tempo inteiro, a gente define uma unidade de comprimento, o tamanho dessa onda, como o momento em que ela inicia e até que ela começa a se repetir de novo. Então, por isso que se você olhar de uma crista até a outra crista, ou seja, entre dois pontos mais altos, ou de um vale até um vale, você consegue pegar esse comprimento da onda. Então, se eu der para vocês esse desenho aqui com um gráfico, tem um gráfico aqui, um eixo Y e um eixo X, e eu falar para vocês que daqui, desse comecinho aqui, até essa outra crista aqui, tem 10 metros, o comprimento dessa onda é 10 metros. Beleza? Tá aqui, Faína? Uhum. Bora, beleza, valeu, Flávio. E a velocidade da onda? A velocidade é realmente o quão rápido ela está se propagando. Que nem eu estava falando para vocês. Uma onda, o que é o som? Para a gente ouvir esse barulho de alguma coisa. Você colocou ali o ouvido no trilho do trem. Ouviu esse som chegando numa velocidade. Você está de fora tentando ver esse trem também chegando. Você ouviu ele numa outra depois de um tempo. Por quê? Porque essa onda tem velocidade diferente, é o que eu falei para vocês. Ele muda de acordo com o meio. Então, essa velocidade aqui é justamente a velocidade de propagação. É quando que eu fiz o barulho numa caixa de som e quando que você ouviu.
Isso aqui tem uma coisa bem famosa que todo mundo conhece em relação a essa velocidade, que é o eco. O que é o eco? O eco é quando você ouve um som, depois de um tempo você ouve esse mesmo som atrasado. Então eu dei um grito aqui, bateu lá eu tô aqui num quarto, isso é muito comum quando você está num quarto vazio, em algum lugar grande, assim, está num anfiteatro, alguma coisa, sei lá, num barracão vazio. Você dá um grito, você ouve primeiro o seu som saindo da sua própria boca, depois ele vai bater em alguma parede e vai voltar até você. Aí você ouviu o mesmo som de novo atrasado, porque ela tem uma velocidade, ela não é instantânea. Então ela bateu, ouviu, essa velocidade que ela foi até lá e voltou, você ouve de novo. Então isso é o eco. Tudo isso a gente vai trabalhando mais para frente melhor. Estou só fazendo essa introdução aqui com vocês. Como que a pessoa vai saber se a velocidade ela é lenta ou rápida? Dá para você medir isso de algumas formas. Então, por exemplo, uma luz. Com algum aparelho, você consegue, assim, você acende a luz, depois você recebe ele em algum outro lugar, você pode fazer um aparelho que é tão rápido, mas consegue medir. A gente já sabe isso. Algumas velocidades a gente já tem calculadas. Então, por exemplo, a velocidade do som no ar já foi feito, a gente sabe esses cálculos, mas você poderia fazer um experimento que eu falei agora, do eco. Imagina, eu estou aqui, dei um grito em algum lugar em que eu sei a distância da parede que está lá na frente que vai me dar esse eco. Na hora que eu soltei o barulho, eu solto um cronômetro. Na hora que eu ouvir de novo, eu paro o cronômetro. Você faz o cálculo de quanto tempo demorou para chegar na parede e voltar em você. Isso vai dar o quê? Essa distância. Aí você sabe o tempo que você cronometrou, você consegue calcular essa velocidade. Eu vou mostrar para vocês hoje, vai ter um exercício exatamente disso que você perguntou, Flora. Tipo, eu vou pedir para vocês calcularem a velocidade ou a frequência sabendo alguma coisa dessa onda, beleza? No que você mostrou, tem os negocinhos da onda, né? E a gente pode ver também que quando eu tô falando, também aparece o negocinho da onda aqui. Tipo. Aqui no Mix, né? Isso. Então, tipo, isso significa que é uma coisa rápida, porque ela vai abaixando e aumentando? Porque nesse que você mostrou, tem, tipo, meio que um padrão. Ele só fica, tipo, de um tamanho só. E agora não. Tipo, ó, eu tô falando lá, aí tá aparecendo, sendo que, tipo, o negócio fica baixo, aí depois aumenta, depois fica baixo, depois aumenta e fica baixo. Muito boa a dúvida, Flora. O que acontece na onda, isso aqui eu tava mostrando para vocês, né? Cadê aquela onda? Aqui, essa onda aqui, eu tô pegando ela só num espacinho, imagina, eu acabei de falar, você olha ela tá assim. Na verdade, isso aqui é uma representação, por exemplo, de algumas ondas. Na verdade, isso aqui é só uma representação. Se eu falar a verdade para vocês, como que funciona a onda de som? Ela comprime o ar e expande o ar. Então, onde está comprimido, a gente coloca que ela está aqui em cima, e onde está mais expandido, ele fica aqui embaixo. Então, isso aqui é só uma representação, para ficar mais fácil da gente entender. Mas isso que você falou dela sumir, é porque a onda ela vai sendo absorvida por tudo que está ao nosso redor. Então, quando você fala, o computador, a mesa, tudo aqui em volta absorve esse som. Então, por exemplo, num estúdio, quando você vai gravar, fazer uma música, alguma coisa, eles têm várias escalas, já viram, com colocar caixa de ovo, aquelas coisas, porque isso absorve muito o som. E é por isso que quando você fala, não fica o tempo inteiro você ouvindo isso de novo, porque o que acontece? Você vai falar, vai bater em algum lugar que não falei, vai refletir, vai absorver e vai sumir com o tempo. Então como é tudo muito rápido, eu falei, olha, apareceu, olha onde aqui no meu cantinho aqui, ó, onde eu tô falando aqui. Ó, eu falei, ele aparece e some. Esse tempo é o tempo que o computador captou, ela refletiu em qualquer outro lugar, mas depois disso ela absorveu e sumiu. Então é isso que acontece. Depende do grave da voz, porque, tipo assim, se você estiver num tom, tipo, e continuar com um tom, ele fica do mesmo jeito, não é? Fica, exatamente, porque você está continuando. Então, é exatamente o que você falou. Se você ficar fazendo um mesmo sonzinho, você vai ficar. Ele fica paradinho e fica continuando aqui. Porque eu estou fazendo um fluxo constante. É como se fosse esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui. Exatamente isso, Flora. E depende também da sua frequência. Tá bom. Beleza? Ficou claro? Sim. Show. Bora, continuando aqui. Faltou o quê? Faltou falar da frequência e período, que é o que você está falando agora.
o som, o tipo de som que eu faço, se eu faço um som mais agudo ou mais grave, ele é a frequência que vai definir para mim. E o que é a frequência? Eu vou voltar aqui, que esse esquema tá para dar bom para ver. A frequência é justamente isso aqui. Se eu tô com isso aqui, ó, tá vendo que ele tá muito rapidinho, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso aqui é uma frequência muito alta. Então, por exemplo, você fala, nossa, você vem aqui em casa com muita frequência. Quer dizer que você vem muitas vezes. Você fala, ah, nossa, a frequência disso aqui é baixa. Quer dizer que vai pouquinho. Então, a frequência está relacionada com tantas vezes com quanto ele sobe e desce no mesmo tempo. E é isso que define o som que a gente está falando agora. Se eu faço um som bem grave, ele está numa frequência mais baixa. Ele faz uma onda mais devagar aqui. Se eu estou numa frequência mais alta, ele vai fazer tudo rapidinho aqui. Isso é a frequência. E o período, ele é o tempo que eu demoro para fazer um movimento inteiro, um ciclo inteiro. Então, se eu fiz um ciclo inteiro aqui, vim até aqui, quanto tempo demorou para fazer isso? Isso é um período. Demorou 1 segundo? O período dessa onda é 1 segundo. E ela tem, e com isso vocês já conseguem ver que ela tem muito a ver com a frequência, né? Se eu vim aqui, demorei 1 segundo para fazer esse ciclo, ou se eu demorei fiz o mesmo ciclo, vim aqui rapidinho, eu fiz isso em 1 milissegundo, quer dizer que a frequência dela é maior. Então, quanto menor esse tempo que eu faço aqui, então se eu fizer rapidinho, ou seja, estou fazendo cada ciclo eu faço muito rapidinho, a frequência dela é mais alta. Se eu demoro muito, faço uma onda que vem aqui, vai até lá na frente. Ou seja, ela demorou, fazer o período dela é longo, a frequência dela é baixa. E o que quer dizer isso? É justamente essa primeira equação aqui, que ela é uma das mais importantes de onda, que a frequência ela é o inverso do período. Isso aqui a única coisa que quer dizer é que ela é o inverso, é o que eu acabei de explicar para vocês. Quanto maior o período, ou seja, eu demorei para fazer essa onda, a frequência dela é baixa. Ou seja, o tempo é alto para fazer um ciclo, a frequência dela é baixa, que é aquela foto aqui, esse primeiro ponto aqui, ó. Demorei 1 segundo para fazer isso, frequência baixa. Aqui, eu fiz rapidinho, fiz já desceu aqui, subiu, demorei meio segundo, frequência mais alta. Então, simplesmente estou dizendo aqui que ela é o inverso. E aqui o que você perguntou, Flora, como que a gente calcula essa velocidade? A velocidade, ela vai ser, a fórmula dela é o lambda. O que era o lambda? É o comprimento de onda. Vou ter que fazer essa piadinha, não sei se vocês já ouviram. O que uma onda falou para a outra quando elas se encontraram? Vocês já ouviram essa piada? Não. Não acredito que eu estou gravando essa piada. Ela falou lambda, que lambda é o comprimento de onda, só que... Entenderam? Piadinha? Nossa, muito ruim. Boa. Gente, também fico com vergonha de contar essas piadas. Mas é bom para lembrar o que é lambda, que é o comprimento de onda. Então, a velocidade da onda, ela depende do comprimento dividido pela frequência. Nossa, na real tá errado isso daqui, deixa eu corrigir isso. É o comprimento... Ai, merda, isso aqui é uma foto. Bom, eu vou corrigir isso depois. Vou deixar isso aqui. Deixa eu começar a corrigir. Bom, é lambda dividido pelo período. Daqui a pouco depois eu arrumo isso e deixo certinho para vocês lá. Isso daqui, o que isso lembra para vocês? Isso é o que eu estava falando no começo da aula. É muito parecido com o que a gente viu até agora de velocidade. O que é a velocidade de vocês? Se eu for medir minha velocidade, ela é o deslocamento, um ΔS, o quanto eu andei num espaço, dividido pelo tempo. O que é o lambda? O que a gente acabou de falar do lambda? O lambda é o comprimento da onda, é o tanto que demora para fazer um ciclo. Então, eu andei até aqui e demorou, eu sei que é um período para fazer um ciclo, isso é a velocidade da onda, simplesmente assim. E como a gente sabe que 1 sobre o período, que é isso daqui, é igual à frequência, a gente pode substituir, e é a fórmula mais famosa também de física, que é V igual a lambda F. Então, essa outra fórmula aqui, ela é bem famosa, eu vou até anotar aqui também, para a gente não esquecer. V igual... Deixa eu pegar o símbolo da lambda. Vezes F. Então, beleza, ó. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Essa fórmula aqui, essas duas,
Se vocês souberem isso já de ondulatória, toda essa teoria que eu passei para vocês aqui no começo, e essas duas fórmulas aqui, isso daqui, essas fórmulas, ela vem disso daqui, né? Só trouxe aqui para vocês saberem. Mas sabendo essas duas fórmulas, vocês vão resolver quase tudo de onda que vai aparecer em vestibular para vocês. Basicamente é isso daqui. Então, V igual a lambda F, ou V igual a lambda sobre período. Beleza? Vocês entenderam essa fórmula aqui? Sim. Tem outras frasezinhas para decorar essas fórmulas aqui, mas depois eu falo para vocês. Já passei muita vergonha. Bom, vamos começar então fazendo, eu acho que para a gente aprender mesmo, a gente só consegue saber se aprendeu fazendo exercício, então, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um exercício da ETEC. Ó, da ETEC do ano passado. Quanto tempo eu tenho de aula ainda? Alguém tá aí, me ajuda com tanto de aula? É 12h04. E aí vai até que horas a aula? 12h15. Putz, tá bom, não vai dar tempo de fazer tudo, mas bora. Vou ler aqui com vocês. Ó, os morcegos não enxergam muito bem. Entretanto, são mamíferos capazes de ouvir sons cujas frequências vão de 1000 Hz até 120 mil Hz. O que é isso aqui? É aquilo que eu falei para vocês, que eu mostrei. A nossa frequência humana vai de quanto? De 20 até 20 mil. A do morcego ela vai de 1000 até 120 mil. Ele tem uma faixa maior, mas ele começa também mais deslocado essa frequência, né? E aí o que ele está perguntando aqui? O maior comprimento de onda das ondas sonoras audíveis por morcegos é de... E ele queria saber, basicamente, eu sabendo a faixa de frequência do morcego que ele ouve, e sabendo, é que tá faltando um dado aqui, que eles davam no começo no formulário da prova, que era a velocidade da onda do som no ar, né? Ele fala, sabendo essa velocidade, qual que é o maior comprimento de onda das ondas sonoras audíveis pelo morcego? E aí, como que a gente vai fazer esse exercício? Voltando aqui, essa fórmula. O que é o comprimento de onda que ele está pedindo? Ele me dá a frequência e ele está pedindo o comprimento de onda. Você fez essa prova, Madison? Da hora, mas alguém fez essa prova? Não. Beleza. E aí, Madison, foi difícil essa prova? Como que foi? Eu não cheguei a ver ela inteira. Ela foi fácil, essa prova. É? É mais fácil que o Enem. Ah, é. O Enem tá difícil ultimamente mesmo. Mas bora. O que vocês vão fazer? Só usar essa fórmula, aplicação de fórmula. Você vai colocar V igual a lambda F. O que você vai fazer? Pôr os dois extremos. Então, o que a gente vai fazer de conta? Vamos lá, vou colocar aqui, vou fazendo com vocês. Eu vou ter que escrever aqui. Eu já deixei a resposta aqui, mas eu vou escrevendo aqui mesmo para vocês. Tá, vou escrever aqui. Bom, vou escrever aqui. Eu trouxe um outro exercício. Deixa eu compartilhar a tela para ir fazendo com vocês. Esse aqui é outro exercício. Bom, eu vou anotar. Vocês estão vendo a tela de escrever aqui? Vem, só me manda um... Sim. Valeu. Então, vamos lá. A velocidade do... Vou colocar aqui para vocês. A velocidade do som no ar, ele é de 300 e... Deixa eu ter que olhar, esqueci de anotar aqui. Nossa, mal, gente, eu tinha isso anotado, eu perdi. Acho que é 340. Isso. Bom, é 340. Esse cara é muito chato. Vou fazer aqui. Ó. 340 metros por segundo. Ele já dava isso na prova. E ele falou no exercício, o que ele falava mesmo? Que a frequência vai de 1000 a 120 mil, né? Então vamos lá. A menor frequência dele, então vou colocar aqui a frequência 1, que a menor frequência é 1000 Hz,
e a maior frequência, 2, era 120 mil Hz. Beleza? Até aqui todo mundo certinho, são só os dados do exercício, né? Então eu vou colocar aqui com vocês agora a fórmula que a gente acabou de ver. V igual a lambda vezes F, certo? O que a gente quer saber? A gente quer saber aqui, ó, o lambda, é isso que a gente quer descobrir. Então é só substituir. Eu vou fazer de um, fazer do outro e descobrir qual que é o maior lambda que ele quer, que é o que ele está pedindo no exercício. No exercício ele pede qual o maior comprimento de onda. Então vamos fazer aqui do lado? Vamos lá. Só para a gente não perder muito tempo que está acabando a nossa aula, eu já vou fazer aqui, vou deixar só para vocês, depois vocês podem fazer na calculadora, alguma coisa. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou passar esse F que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo para o outro lado. Beleza? Então, como que... Isso aqui tudo bem para vocês, né? Está multiplicando, a gente pode passar dividindo. Então, eu vou fazer... Sim. Vou fazer o V sobre o F é igual o lambda, que é o que a gente quer descobrir. Aí é só substituir. Você vai fazer 340 dividido por 1000. Esse aqui é fácil, vamos mudar para a gente fazer. Vai dar o zero. Vou fazer como que eu faço? Corto com o zero. E aí aqui eu tenho dividido por 100. Por 100 eu só passo a vírgula que está aqui, duas casas. 1, 2. Isso aqui vai dar, depois você fazer na calculadora. Isso dá 134, 0,34 metros. Ou seja, o exercício ele dá assim mesmo, ele pergunta em metros, eu vou deixar assim, beleza? E aí, se vocês fizerem a outra, vai dar V, isso aqui era o F1, né, que eu fiz primeiro, agora V sobre o F2, vai ser igual a um lambda 2, isso aqui é o lambda 1. Aí a gente vai fazer aqui 340 dividido por 120 mil. Quanto que dá isso? Alguém com calculadora fácil aí? Bom, isso vai dar... Deixa eu ver a resposta aqui. Isso vai dar 0,0028. Qual que o comprimento é maior? Esse aqui, né? Esse aqui, 0,34, é maior do que esse outro comprimento aqui de onda. Só isso que pedia. Aí você vai colocar lá na alternativa. Deixa eu voltar a compartilhar a tela certa aqui com vocês. Com isso, a gente chega nessa alternativa aqui. Belezinha? Beleza. Tranquilo para todo mundo isso aqui? Foi tranquilo. Show. Bom, trouxe aqui também só um exemplinho que acho que de música que é legal. Eu acho que é bem interessante, que a onda é uma coisa boa da gente ver. O que eu falei para vocês? O que é o lambda? O lambda, isso aqui é uma coisa que cai em exercício também. É legal, por isso que é bom trazer. O lambda, ele é o quê? Ele é o que eu falei, esse movimento aqui. Ele vai de um ponto até ele começar a repetir. Então, no violão, a corda ela tá presa aqui e aqui no outro lado. Deixa eu deixar isso mais fácil. Então, ela tá presa aqui e aqui. Então, ele nunca vai começar com uma crista ou com um vale. Ele sempre começa aqui num ponto parado. Mas o resto da corda, ela vai subir e vai descer. Então, como eu falei para vocês, é só onde começa a repetir. Você medir entre duas cristas ou dois vales, ajuda, mas nesse caso aqui é mais fácil você ver aqui de um ponto onde ela faz o ciclo inteiro. E aí eu já explico por que tem essa outra parte aqui de baixo. Mas enfim, só estou querendo mostrar para vocês. Isso aqui é uma onda inteira. Então isso daqui, que só faz isso para cima, ele é metade de uma onda. Beleza? Então por isso que eu estou falando aqui. A gente vai trabalhar isso melhor, mas só queria mostrar para vocês que um violão, ele também é basicamente essa onda mecânica. Ele também faz a corda vibrar. E aí, o que eu queria mostrar para vocês aqui é um tipo de exercício que cai muito também, em prova, que é sem fazer conta. É só falando assim, que nem eu falei para vocês, a amplitude, ela muda a intensidade, ela vai mudar o volume que você está ouvindo. Mas o quão rápido a corda balança,
se ela faz um desse daqui, ou balança, ou faz essa frequência maior, é isso que vai mudar o som que você ouve. Como eu falei para vocês, se você faz o barulho de um baixo, ele é um grave, ele vai ter uma frequência muito mais baixa. Agora, uma guitarra fazendo um som mais agudo, ele tem uma frequência muito mais alta. Então, o som que você ouve, ele varia com a frequência. E aí, esse é o exercício que eu trouxe aqui, já que está acabando a nossa aula, eu vou fazer com vocês rapidinho. Ó, uma pessoa toca no piano uma tecla correspondente à nota Mi, e em seguida, a que corresponde a Sol. Pode-se afirmar que serão ouvidos dois sons diferentes, porque as ondas sonoras correspondentes a essas notas têm. O que elas têm de diferente para você ouvir esses dois sons diferentes? Tem amplitude diferente? O que vocês acham? Se eu fiz, como eu falei para vocês, o que é amplitude? É o quanto ela bate no seu corpo, o que você ouve, a altura que você vai, é a intensidade que você está ouvindo essa onda. Então, a amplitude, ela não vai mudar o som. Eu posso fazer, que nem o exemplo que eu dei para vocês, tocar uma nota no violão, enfiar na caixa do som, aumentar o som, tocar a mesma nota. Eu mudei a amplitude, mas é o mesmo som. É isso aí, ó, o Fabrício já respondeu. A resposta certa é a B. Por quê? Eu acabei de falar, mudei a frequência, é o que eu vou mudar o som. A intensidade é a mesma coisa da amplitude que a gente falou, o timbre. Isso é outro ponto, eu vou explicar isso, a gente pode explicar em uma outra aula, mas ela não tem a ver com você ouvir um som diferente. E a velocidade de propagação é o que a gente estava conversando. A velocidade de propagação do som no ar, a gente sabe que ela é constante, ela é 340 metros por segundo, que a gente acabou de ver ali atrás. E ela vai depender do comprimento da onda e da frequência. Então isso aqui não vai mudar nada, a velocidade ela pode ser a mesma para essas duas notas. Então o que muda é a frequência. Fechado, gente? Beleza? Então essa era a nossa aulinha de hoje, era mais uma introdução, não trouxe muito exercício, era só para começar a conhecer. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar um pouco mais esses conceitos que a gente conversou sobre reflexão, refração, vamos falar um pouco mais de exercício com essa formulinha V lambda F, não esqueçam dessa fórmula V lambda F, ela é mais importante, anota aí, alguma coisa para anotar na aula de hoje anotem isso daqui hoje. 3 formas mais importantes da aula de hoje. F igual a 1 sobre T, V igual a lambda sobre T e V igual a lambda F. Beleza? Beleza. Nossa aulinha de hoje era isso. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma dúvida? Vou voltar aqui. Os queridos Ziguigui já está aqui para dar uma aulinha de geografia. E aí, Ziguigui, como você está? Tudo bem? Me ouvindo aí? Estou ouvindo.